Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na Universidade Católica de Lisboa para a nossa primeira entrevista com o professor Jorge Humberto Dias sobre os caminhos e desafios do aconselhamento filosófico no Brasil a partir dessa experiência aqui em Portugal. Espero que vocês gostem. Eu queria que você falasse um pouco de você, né, da sua área, da sua formação, do seu currículo, né? A gente pode começar assim, a gente depois já vai para as perguntas, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Podemos começar? Podemos. Sim. Então, o que é que quer saber? Então, você já tem formação em filosofia, sempre foi filósofo? Sim. Há quanto tempo? Bom, eu tirei a minha licenciatura aqui nesta universidade, terminei em 1998, depois fiz uma pós-graduação em Educação para a Cidadania, uma pós-graduação que no fundo nos dá um conhecimento vasto da sociedade. Entretanto, no início dos anos 2000, comecei a pensar como é que poderia aplicar a filosofia na minha vida, em primeiro lugar, e depois na minha profissão. Portanto, como é que eu poderia fazer da filosofia uma profissão? Portanto, ganhar dinheiro, não é? Ter uma carreira, etc. E ao pensar nisso tive imensas dificuldades, não é? Porque a única saída profissional que havia era ser professor de filosofia. Ou no ensino secundário, eu não sei como é que se chama no Brasil, Também. a parte final. Ensino médio. Ensino médio, exatamente. Ou na universidade. Portanto, eram as duas únicas hipóteses. A carreira de investigador também era uma possibilidade, mas Portugal nunca foi um país que investisse muito na investigação, sobretudo em filosofia, não é? Nas áreas mais científicas e tecnológicas, aí sim, está um pouco melhor, mas na área da filosofia o investimento nunca foi muito grande. E, portanto, o panorama era difícil. Foi então que comecei a pensar em pesquisar como é que estaria no mundo outras experiências. E então encontrei vários colegas, como Lou Marinov, nos Estados Unidos, que já tinha então uma associação até bastante bem organizada e com... O que eu mais gostei foi os objetivos da associação. Portanto, organizar toda a profissão, conseguir uma certificação legal para poder exercer no mercado de trabalho, não esquecendo também a investigação e a relação com as universidades. Portanto, gostei muito do projeto. E então, continuei a minha pesquisa, encontrei outros, Peter Raab também, evidentemente, no Canadá, que já tinha tido uma disciplina na Universidade de Aconselhamento Filosófico, que começou por ser opcional no início, para os alunos se inscreverem. Depois, como houve muitas inscrições, aquilo avançou, né? Portanto, continuou o seu trabalho. E pensei, por que não fazer também em Portugal? E foi aí que, em 2003, 2004, decidimos criar também uma associação em Portugal, a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético e Filosófico, e então foi um sucesso, porque de facto o nosso primeiro curso tinha cerca de 20 pessoas, que para começar eu achei que era muito, não é? Depois fizemos vários congressos, outros cursos, acho que chegámos a fazer 6 cursos, portanto foi muito bom. E foi aí que tudo começou. Portanto, as pessoas começaram a conhecer esta área, gostaram imenso e começaram a fazer também os seus projetos. Portanto, o Filipe Menezes foi uma das pessoas que foi nosso estudante nessa altura, agora já está a fazer também um doutoramento nesta área. O Eugênio Oliveira também foi o nosso estudante na altura, também agora criou uma série de projetos, penso que em Braga, se não me engano. Enfim, muitos passaram por esses cursos. E então as coisas foram evoluindo. Eu próprio também fiz o meu doutoramento na área, foi o primeiro em Portugal, e portanto penso que foi uma grande conquista para a nossa área, porque sempre a dificuldade era como chegar à universidade, não é? Como ser reconhecido na universidade. Entretanto, outros colegas também criaram, por exemplo, aqui a revista AZER, o José Barrientos, um colega que trabalha na Universidade de Sevilha, também criou esta revista, e portanto é também bom haver revistas académicas, não é? Nesta área. Portanto, eu penso que um pouco por todo o mundo temos vindo a crescer, não é? Entretanto, também publiquei alguns livros
sobre estes temas. Eu destacaria talvez um que com o José Barrientos, em Espanha, uma editora de Madrid, Ideia e Projeto, a Arquitetura da Vida. Portanto, demos este nome, onde apresentamos as nossas teorias, os nossos métodos de trabalho e, no fim, alguns casos de consulta também para as pessoas perceberem. Finalmente, o grupo de investigação aqui na Universidade Católica também foi uma excelente conquista. Conseguimos inicialmente entrar apenas como investigadores independentes, íamos fazendo a nossa investigação um pouco à parte daquilo que é o grupo de investigação normal em filosofia, né? Mais clássico, mais tradicional, mas agora não, agora já temos uma linha de investigação, e penso que a Universidade Católica é a única que tem em Portugal. Já temos uma linha de investigação que decidimos chamar de filosofia aplicada, porque é mais abrangente, onde se insere então o aconselhamento filosófico e outras áreas como a ética aplicada, etc. Não é? Portanto, resumindo, é um pouco isto o meu percurso. Entendi. Você foi um dos pioneiros aí, ó. Exatamente. Exatamente. Pioneiro. Sim, mesmo. Que bom. Bom, pouquinho que você falou, você já deu bastante informações aí do que eu vou perguntar. Uma das primeiras perguntas, né? No Brasil, a filosofia, basicamente, ela é só também discutida nas universidades, né? E o filósofo também só exerce a atividade de professor do ensino médio, como professor acadêmico, dando palestras, né? A gente teve até recentemente agora o ministro da Educação brasileira, um professor de filosofia. Exatamente. O Renato Giannini. E, infelizmente, politicamente, ele foi substituído por um acerto de governo. Eu vejo que aqui em Portugal é semelhante, pelo que você colocou, né? E só para você detalhar um pouquinho mais, quais foram essas motivações pessoais que te levaram à formação de um filósofo prático, a exercer como filósofo prático? Bom, as motivações são muitas, mas essencialmente a ideia de que a filosofia pode ajudar a melhorar a vida. Portanto, essa é a ideia base. É óbvio que antes de termos um trabalho mais científico, mais académico, mais profissional, temos um trabalho pessoal, não é? E, portanto, eu na minha própria vida, enquanto jovem aluno da licenciatura em filosofia, eu já pensava nisso. Portanto, eu achava que, tendo uma vida filosófica, se quisermos, uma vida organizada de modo filosófico, racional, crítico, etc., que eu poderia ter uma melhor vida. E, portanto, baseado nessa crença, eu achei que poderia passar essa crença para o desenvolvimento de projetos académicos e o desenvolvimento de uma profissão. E, portanto, eu há bocado não referi, mas eu também criei, depois de sair da associação, em 2008, se não me engano, um projeto empresarial chamado Gabinete Project. Portanto, é uma empresa, digamos assim, que oferece serviços fora do meio académico, embora também tenhamos protocolos e parcerias, não é? Mas, essencialmente, são atividades fora do meio académico, de índole filosófica, onde damos consultas, onde também fazemos workshops, mas sempre para a pessoa que não tem formação em filosofia, não é? Para a pessoa que vai conhecendo, porque um dos problemas também é o marketing, não é? As pessoas não sabem que é um problema filosófico, não é? Sabem que é um problema no dedo, não é? Sabem que é um problema no coração, mas filosófico, o que é isso? E então, eu penso que também um dos grandes objetivos é divulgarmos. A divulgação é fundamental hoje, mostrar às pessoas que existem problemas filosóficos na minha vida e que depois existem filósofos com formação específica para resolver esses problemas. E, portanto, essa foi uma das minhas principais motivações. Entendi. E a gente sabe que num tratamento, né, quando uma pessoa vem pedir uma ajuda, é uma forma de terapia, né? Nesse caso, existe uma relação aí direta com quem está precisando de um aconselhador filosófico. E você acredita que existe uma necessidade dessa formação extracurricular ou academicamente? Eu penso que sim. Eu penso que é importante termos um conhecimento diversificado, não é? Ou seja, se alguém me vai pedir ajuda sobre, vamos imaginar que eu tenho um dilema relacionado com saúde, por exemplo, não é? Ou outro tema qualquer, mas se eu nunca estudei saúde, se eu não sei nada sobre saúde, é muito difícil eu ajudar a pessoa. Mais ainda, se eu não estudei uma abordagem
racional, crítica aos dilemas, eu também não vou saber o que é um dilema nem como abordar um dilema, não é? E aí eu penso que o grande perigo que hoje podemos ter nesta área é o mesmo que acontece noutras áreas. Pode haver pessoas que não têm formação em filosofia, nenhuma mesmo, e que pensam que têm conhecimento suficiente, porque viram uns sites na internet, não é, para ajudar alguém. E isso pode ser perigoso, na minha perspectiva, não é? E quais cursos você acha que seriam indispensáveis hoje para exercer essa função de aconselhador? Pelo menos o básico. A gente sabe que é multidisciplinar, né? Mas exatamente. Eu acho que neste momento o curso que eu gostaria que existisse ainda não existe. Eu podia dar uma resposta politicamente correta, que era dizer a licenciatura em Filosofia para começar. Não é? Mas se nós olharmos para os planos das licenciaturas de Filosofia, eu não fico convencido que um licenciado em Filosofia, com o plano tradicional, consiga ajudar alguém que tenha um problema filosófico numa consulta. Portanto, aí teríamos de alterar um pouco o currículo das licenciaturas de Filosofia. Portanto, da investigação que eu fiz, quando fiz o meu doutoramento, e ainda vou fazendo alguma investigação nessa área, encontro poucas licenciaturas que tenham disciplinas que ajudem alguém a prestar consulta de aconselhamento filosófico. O mesmo depois podíamos dizer em relação ao mestrado ou em relação ao doutoramento, não é? Se bem que o doutoramento é um bocadinho diferente, porque quando eu faço doutoramento eu tenho alguma autonomia e, portanto, eu posso pesquisar, posso fazer um projeto meu fora desse currículo, não é? Que aprendi nas universidades, e então posso ir buscar o Lumarinov, posso ir buscar o Lúcio Pacta, posso ir buscar o Peter Raab e outros autores, não é? E então fazer ali um projeto que depois possa dar origem a uma tese de doutoramento. Entendi. Portanto, tínhamos de fazer uma nova licenciatura, na minha perspectiva. Que faltam disciplinas mesmo. A gente sabe também que toda mudança, né, gera uma tirada da pessoa de uma zona de conforto, né? A pessoa geralmente fica nesse problema. E é comum a gente encontrar pessoas, quer seja de ordem pessoal ou financeira, para esse tipo de coisa, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou para tornar essa filosofia prática, implementar seu método, montar o project? Bom, eu penso que eu acredito muito numa abordagem mais global, ou seja, eu não acho que ter um pequeno projeto num determinado sítio seja suficiente para depois que a sorte venha, não é? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que nós temos que ter vários projetos, não é, em várias áreas, para que depois consigamos ter um todo que nos favoreça, não é? Portanto, eu não chamaria sorte, eu chamo muito trabalho. Não é? É óbvio, pois com muito trabalho a sorte vem, não é? Mas primeiro estava muito trabalho. Então o que é que eu pensei? O que é preciso para que haja uma profissão? Então fui pesquisar nas outras profissões, não é? Por exemplo, no advogado, no médico, não é? O que é que eles precisam? Então precisam de estar na universidade, ter licenciatura, mestrado, doutoramento, grupos de investigação, revistas especializadas, congressos, não é? Portanto, então comecei a fazer isso. Uma associação também, é preciso uma associação de profissionais, também fiz isso. Portanto, tudo aquilo que era necessário para ter uma profissão eu fiz. Entendi. Não é? Pronto, e então a partir daí foi depois muito fácil criar o Gabinete Project, porque eu tinha todo o currículo necessário e mais algum, não é? Para poder fazê-lo. Portanto, eu penso que então o principal desafio é mesmo nós conseguimos trabalhar nestes vários aspectos, não é? Escrever um artigo para uma revista, dar um curso, estar ligado a um centro de investigação, ter o seu próprio projeto, estar na internet é fundamental, nem que seja um blog, mas um blog que seja atualizado com alguma frequência, porque eu também já conheci muitos colegas que tiveram um blog durante 6 meses, e hoje vamos lá ver o blog, não é? Estamos em 2015, o blog não é atualizado desde 2010. Pronto. É impossível. Não é? Portanto, nós temos que ter alguma coerência no nosso trabalho. Bom, dessa parte de pessoal, né? Então são perguntas que eu estou te falando mais no sentido pessoal.
É comum a gente ver, no caso de uma terapia, quando uma pessoa vem procurar uma ajuda nos meios tradicionais, né, psicólogo, psiquiatra, nesse primeiro contato com o cliente haver às vezes um sentimento de aversão, até pelo problema que ele vem tá trazendo. E é comum para psicólogos e psiquiatras recorrerem a outros colegas de profissão. Então é comum um psicólogo fazer uma terapia com outro psicólogo, enfim. No caso do aconselhador, se você tem esse tipo de sentimento com a pessoa, a quem que você vai recorrer? Portanto, se eu vir que a pessoa precisa de outro colega, é isso? Não, se você despertou um sentimento em você, que se eu tiver você um problema, precisa trabalhar, okay, sim. por origem daquele problema do cliente. Sim, percebo. Pronto. Eu normalmente utilizo colegas de profissão. Também? Sim. Essencialmente tenho um colega, que até trabalho com ele, em que muitas vezes trocamos ideias e tentamos de alguma forma ajudar-nos um ao outro, sim, perfeitamente. Importante. Sim, sem dúvida. Que bom. Bom, no Brasil, a gente sabe que para tratamento de doenças que a gente entende como comportamentais, né, é recomendado que o paciente ou a pessoa procure uma ajuda especializada, nesse caso o psicólogo ou psiquiatra, pois possui uma legislação legal para estar atuando nessa área. Tá? Como você falou na abertura, podem dar um receituário de algum remédio, enfim. Já nas terapias alternativas, né, no Brasil também existe um monte, né? Por falta até de comprovação científica, por falta de mais investigação do mundo acadêmico, elas acabam sendo desacreditadas. Em Portugal existem leis hoje que oficializam o trabalho do aconselhamento filosófico, do aconselhador filosófico, como uma profissão específica dentro da filosofia? Neste momento, o ser filósofo em Portugal não é profissão. Se nós formos à lista nacional das profissões em Portugal, existe apenas a de professor. Nem a de professor de filosofia, não está específico. Mas não está específico também para nenhuma área. Não é? Portanto, professor de matemática também não é profissão. Não é? Portanto, existe a profissão de professor, onde se encaixa qualquer área. Não é? O mesmo depois podemos ver em relação ao conselheiro filosófico. Portanto, também não há conselheiro filosófico, nem há conselheiro jurídico, não é? Que seria o advogado. Então aqui o que há? Consultor. Que é um consultor, pode ser económico, jurídico, empresarial ou de outra área qualquer. Então o que nós temos usado quando passamos os nossos recibos é consultor. Portanto, a categoria de consultor. Okay? Onde existe também uma associação, a Associação Portuguesa de Consultores, onde também podemos estabelecer parcerias e protocolos. Poderia eventualmente ser interessante. Não é? Mas o trabalho que nós exercemos é sempre como filósofo, aí sim é legal, não é? Porque eu posso fazer filosofia em qualquer sítio, não é? Até poderia ser interessante ver aqui explicações de filosofia. Não é? Os alunos, quando estão na escola, ou até na universidade, têm uma dúvida, vão para explicações, não é? Fora da instituição e pagam. Não é? Só que aqui a consulta não é bem uma explicação para fazer um teste, não é? É uma consulta para tentar resolver um problema pessoal. Não é? Portanto, encaixa-se dentro da mesma categoria, não tem qualquer problema. Entendi. Uma coisa que a gente tem dúvida também, até na literatura, a gente, pelo menos no Brasil, a gente tem algumas dúvidas. A gente conta denominações diferentes para aquela pessoa que procura ajuda. Paciente, cliente, aconselhado. Nesse caso, como é que você vê esse nome aconselhador, né, para quem está aconselhando? Bom, eu de facto já tive vários nomes, não é? Ao longo da minha investigação ia encontrando esses nomes todos e ia mudando, não é? Eu próprio mudei. E chego hoje à ideia de que, de facto, para o mercado de trabalho, a expressão aconselhamento filosófico é mesmo a melhor. Embora eu, na minha tese de doutoramento, tenha preferido consultor filosófico ou consultoria filosófica, porque penso que é um termo mais técnico e que é mais fácil para o filósofo, quando está a fazer uma investigação científica, defender esse nome. Consultor filosófico é o filósofo que dá consulta. Ponto. Se usar aconselhamento, a palavra aconselhamento já está a ser usada por outras áreas, nomeadamente a psicologia, não é? O aconselhamento psicológico. E aí leva-nos até aos Estados Unidos. E onde, nos Estados Unidos, o problema ainda é maior. Porquê? Porque o counseling
o aconselhamento só, sem psicologia, sem filosofia, sem mais nada, é uma área independente. Portanto, por exemplo, se nós formos aos centros de emprego americanos, podemos concorrer para uma vaga de counselor só. E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Uma licenciatura em counselor. Em counseling. Não é? Que não é a licenciatura em psicologia, nem é a licenciatura em filosofia. E, portanto, eu achei que realmente, para fazer investigação científica, era melhor usar o termo consultoria filosófica, que me pouparia muitos problemas e até algum trabalho de ter que estar a definir todas as áreas e dizer porque é que eu queria aquela, não é? Agora, estamos a falar de trabalho científico, não é? Agora, no mercado de trabalho, eu penso que é melhor o aconselhamento filosófico, porque vende melhor e a própria pessoa, o cliente, também uso muito a palavra cliente, a nível de marketing, não é? Também me parece a expressão mais apropriada. Agora, na consulta, eu não chamo cliente, eu chamo pessoa. Não é? A pessoa, esta pessoa. Eu defendo muito essa ideia. Aliás, eu tenho trabalhado com alguns médicos, questão até da bioética, etc. E muitas vezes tenho um olhar crítico, porque os médicos chamam o paciente ou o doente. E penso que muitas vezes isto não é motivador para quem já está doente, não é? Embora seja correto do ponto de vista técnico, não é? Mas eu acho que eles deviam chamar a pessoa, porque é uma pessoa, em primeiro lugar é uma pessoa que está doente, ou até pode nem estar, não é? Porque nós vamos à consulta, podemos nos sentir mal, mas não quer dizer que esteja doente, não é? Posso ter uma coisa pequenina, não é? Profissionalmente, a gente sabe que existem várias motivações para o exercício da profissão, né? Atualmente, em muitos países, acredita-se que a filosofia não serve para nada. Além disso, professores são mal remunerados, como eu havia falado para você no começo. E em outros países, pelo que eu pesquisei, uma matéria recente do Japão está até querendo tirar as ciências sociais do currículo nacional de educação, eliminando até a filosofia. No caso do senhor, quais foram os motivos que o levaram a optar por trabalhar com aconselhamento filosófico? Financeiramente compensa? Sim, no meu caso compensa perfeitamente. Mas lá está, se reparar no meu percurso, no meu currículo, eu comecei sempre por trabalhar para outros, não é? E nós, como vivemos numa sociedade, temos sempre de trabalhar em equipa, não é? Mas essencialmente temos que sempre, quando eu digo trabalhar para outros, dar uma resposta a outra pessoa que é o nosso chefe, digamos assim, não é? E então eu faço esse percurso e termino hoje com a minha empresa, com o Gabinete Project, onde sou eu o diretor e, portanto, onde eu não tenho que responder, não é, a um superior hierárquico, digamos assim. E então eu acho que é a melhor forma para eu realmente conseguir realizar-me pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. Porque, de facto, hoje, nós para conseguirmos ganhar dinheiro com a filosofia, e desculpa a expressão, não é? Às vezes os filósofos não gostam muito de ouvir falar ganhar dinheiro com a filosofia, que estranho, quase que parece pecado, não é? Mas é verdade, ganhar dinheiro com a filosofia, eu tenho que ter um projeto empresarial, não é? E a questão que eu lanço é, e como é que se tem um projeto empresarial se eu não aprendi na universidade a criar uma empresa de filosofia? Voltamos ao problema de há pouco, não é? A estrutura dos cursos de filosofia está mal feita. E como é que é essa relação entre o aconselhamento filosófico e os outros profissionais ligados a esses tratamentos psicoterápicos? É uma relação... Sim, pacífica, sim. Aqui em Portugal é pacífica. No início foi de dúvida, não é? Eu lembro-me de ter dado algumas entrevistas para a televisão, para os jornais, para as revistas, e então, também por culpa, entre aspas, de algum jornalista, não é? Porque depois o jornalista entrevista o filósofo, mas depois vai entrevistar o psicólogo e o psiquiatra para promover conflito e para o artigo também ser mais interessante, não é? E dar mais audiência, vender mais, etc. Portanto, nesse início foi assim um bocadinho confuso, não é? Mas eu sempre respondi que não estamos aqui para conflitos, há lugar para todos, não é? Porque o psicólogo trabalha problemas psicológicos, o psiquiatra trabalha problemas psiquiátricos, o filósofo trabalha problemas filosóficos, portanto, ninguém está a trabalhar na área de ninguém. Portanto, podemos até formar uma empresa com os três, não é? Sim. Portanto, e
foi sempre essa a mensagem que eu passei. E a partir daí penso que toda a gente percebeu e toda a gente ficou descansada que não iria haver problemas. A gente sabe que em Portugal, a gente até falou sobre isso, existe uma associação específica fundada por você, que foi a APAEF. APAEF. Nesse caso, você acredita que é necessária a participação de quem trabalha com filosofia prática numa associação? Sim, eu acho que é muito importante, de facto. Eu fundei a associação em 2004. Entretanto, os mandatos eram de 4 anos. Em 2008 saí. E foi exatamente quando eu criei o Gabinete Project. Portanto, eu achei que já tinha feito o meu trabalho, a associação estava criada e então tinha que dar lugar a outro. E então foi o colega Nuno Tavares, o segundo presidente, de 2008 a 2012. E neste momento já tem um terceiro presidente, que é o Alvejana, José Alvejana. Portanto, eu continuo sócio da associação, portanto, eu vou ser sempre sócio, porque acho que é muito importante. Ainda o ano passado fui ao encontro que a associação fez, um encontro na cidade de Abrantes, penso eu. Exato, foi em Abrantes. E acho que é importante fui lá partilhar as minhas ideias, houve outros colegas que partilharam as suas ideias e em conjunto, de facto, discutirmos o que é bom para a profissão e até eu defendo mais, deve ser uma associação de todos nós que deve propor ao Governo ideias, projetos, não é? Para melhorarmos a nossa profissão. E sem esse diálogo, a nossa profissão nunca vai melhorar. E, portanto, eu acho que esse é o papel da associação, essencialmente. Não só representar-nos, não é, perante outras instituições, mas, essencialmente, lutar por melhores condições da profissão. E até com as universidades, portanto, estabelecer, assim, esse papel para que nós possamos evoluir. Portanto, eu acho que é fundamental a associação. Muito bom. E baseado nessa experiência como aconselhador filosófico, você acredita que a utilização do aconselhamento é realmente um remédio eficaz para o desenvolvimento cognitivo do aconselhado? Sem dúvida. Há estudos já sobre isso, embora não conheça estudos na área do aconselhamento filosófico. Conheço sim na área da filosofia para crianças, aí sim. Mas que os resultados podem ser muito semelhantes. Algumas universidades já fizeram esse estudo e chegaram à conclusão que as competências cognitivas desenvolvem-se mais, nomeadamente na parte crítica, na parte da autonomia de pensamento, na parte de criatividade, essencialmente estas três, que depois vão ter resultados no sucesso escolar das crianças em todas as disciplinas. Não é? Portanto, se isso está feito, se esse estudo está feito, eu penso que podemos depois aplicar ao aconselhamento filosófico e dizer que se desenvolvermos isso naquele adulto, naquela pessoa, ou naquele adolescente, não é? Que ela também poderá depois ter uma melhor vida. Portanto, penso que essa relação será fácil de estabelecer. A gente vê que existe uma semelhança muito grande entre a medicina comportamental, né? Que também fala sobre essa parte do desenvolvimento, até a terapia comportamental, que foi desenvolvida pelo Skinner, pelo Lacan, né? Skinner e o Lacan. Você acha que o que diferencia a metodologia usada pelo aconselhamento filosófico de uma terapia comportamental ou da medicina comportamental? Bom, então agora aqui tenho que dizer uma coisa. Eu, ao longo a minha tese de doutoramento tem 350 páginas. E tive que cortar muitas, porque no início tinha 600. Só que agora, como sabem, o processo de Bolonha, que está em vigor em quase toda a Europa, tem limite de páginas. Portanto, o mestrado são 150, o doutoramento são também 350. E, portanto, nessas páginas todas, eu cortei a palavra terapia. Ou seja, há uma parte, um artigo, antes do doutoramento, em que eu analiso a diferença entre terapia filosófica e terapia não filosófica. E chego à conclusão, muito semelhante até com outros autores, de que o trabalho filosófico não é terapêutico. Na sua base, digamos assim. Pode ter efeitos terapêuticos, sem dúvida, mas na sua base não é terapêutico. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque não me parece que faça sentido dizer, se aceitarmos que é terapia filosófica,
então temos que também aceitar que existem doenças filosóficas. E eu não conheço um catálogo internacional reconhecido, não é, pela comunidade científica a dizer que existem doenças filosóficas. Não é? Existem sim psicológicas, físicas, etc. Não é? Agora, filosóficas não conheço. E, portanto, a minha ideia é que se não existe doença filosófica, não existe terapia. Não há a questão da receita. Não é? Eu não vou passar um medicamento filosófico, não é? Olha, você faça isto, que amanhã está bom, está curado. Portanto, como eu não acredito neste modelo, nesta abordagem, eu falo apenas em problemas filosóficos. Esta é a minha visão. E, portanto, excluo a palavra terapia. Não é que eu tenha alguma coisa contra a palavra terapia, porque se nós analisarmos a definição, não é ajudar alguém a melhorar a sua situação. É ótima a palavra. O problema é que outras áreas utilizam. Não é? E eu acho que nós, se queremos realmente dar um ar credível a esta área, temos que ser inteligentes e saber dialogar com as outras que já existem. Precisamente para evitar os tais conflitos que falávamos há pouco. Em cima dessa pergunta, a gente sabe que existem vários tipos de queixa, né, de quem procura ajuda. A gente sabe também que nem todos os tipos de problemas são tratados podem ser tratados, são possíveis ser tratados tanto na psicologia como na psiquiatria. Existe algum tipo de queixa no aconselhamento filosófico que é rapidamente identificado como um problema não tratado? Não tratado? Não tratado pelo aconselhamento filosófico. Sim, perfeitamente. Uma pessoa que já chega e fala, não, você não... Sim, normalmente os problemas que já estão somatizados, não é? Ou seja, quando eu vejo a pessoa já com efeitos no seu corpo, não é? A pessoa já está descontrolada, está cheia de tiques, porque, não é? Normalmente os tiques mais visíveis nos olhos, começa a piscar os olhos, ou o lábio, não é? Começa assim a suar, não é? Ou até pode desmaiar por alguma questão, muito nervosa, não é? Ou começa a chorar. Portanto, quando temos esses sinais físicos, então devemos ficar preocupados, não é? E devemos então fazer um diagnóstico mais global. Olha, já consultou alguém? O que é que tem feito? Qual o histórico, não é, da pessoa? E acaba encaminhando para encaminharmos para outro profissional, não é? E então, depois dela melhorar a sua vida, nesse aspecto físico, então pode voltar, não é? Sobretudo se tiver um problema filosófico. O grande desafio aqui é separar o problema filosófico de outros tipos de problemas. Você respondeu a minha outra pergunta, que a gente sabe que tem outras tecnologias, hoje tem novas tecnologias e outros tipos de queixa, né? Doenças que antes não eram consideradas como doença, como estresse, depressão, síndrome do pânico, etc. Baseado na experiência com o aconselhamento filosófico, é possível observar algum tipo de características comuns nessas pessoas que buscam o AF? Não parece. Não tem. Não parece. Quer dizer, eu poderia encontrar uma característica comum, mas que não parece que seja uma doença, que é a falta de racionalidade. Ou seja, o pouco hábito que as pessoas têm de ter um pensamento organizado e depois aplicar isso à sua vida. Não é? Quais são as grandes consequências de eu não ter um pensamento organizado? É ter uma vida desorganizada. Não é? E isso é o início das outras doenças todas. Por isso é que eu digo que muitas vezes as doenças do psicólogo, do psiquiatra e de outros até, não é? Do cardiologista, enfim, hoje até se fala até do fisioterapeuta, não é? Porque eu digo, dói-me as costas. Dói as costas porque você tem stress. E porquê que tem stress? Tem stress porque pensa mal. E o pensar mal pode ser um problema filosófico. Portanto, eu penso que na origem está muitas vezes os problemas filosóficos. Agora, se a pessoa não for logo, e não vai, a pessoa não vai logo ao conselheiro filosófico, não é? Não vai. Não vai, o problema vai ficar pior. E depois vai ter que ir à urgência do hospital ou vai ter que ir ao médico. Não é? Porque o problema filosófico transformou-se noutro problema. E o aconselhamento filosófico não chega a ser visto como uma terapia alternativa, como essas terapias chinesas, japonesas? Ainda não. Ainda não. Tem essa confusão com Ainda isso. não. Eu penso que podemos chegar... Eu não sei se percebi agora bem a pergunta, se é uma pergunta positiva ou negativa. Não, é que assim, no Brasil a gente
não sei como é em Portugal, mas no Brasil você tem uma série de alternativas de tratamento ligado à medicina chinesa, como o shiatsu, acupuntura, massagens, que visam trazer também um bem-estar físico, comportamental para as pessoas. Sim. Essa situação é semelhante aqui em Portugal? Então já percebi. Então é positivo. A acupuntura também já é reconhecida, tal como eu disse há pouco, a osteopatia, a homeopatia. Portanto, há já, penso que são 5 terapias alternativas que já são legais em Portugal. Portanto, já tem licenciatura, já tem registro legal, não é? Portanto, já pode passar a receita daquilo que eu disse, não é? Portanto, já pode fazer um trabalho como os outros médicos normais. Eu penso que no Conselheiro Filosófico ainda não pode fazer isso. Portanto, eu como Conselheiro Filosófico, não posso passar uma baixa. Mas acho que pode estar indo nesse caminho hoje. Agora, eu penso, lá está, por isso é que eu digo que é importante a associação. Esse devia ser o desafio da associação, não é? De organizar-se para propor ao governo, não é? Se a pessoa precisa, também não seria necessário uma baixa muito grande, não é? Porque a pessoa, no fundo, precisa de algum descanso para pensar melhor, não é? Então, 3, 4 dias, eu podia passar uma baixa para que a pessoa, de facto, organizasse a sua vida, não é? Quem sabe no futuro. Bom, estamos terminando já, Jorge. Aí, 2 perguntas que eu queria te fazer finais agora. Como que você vê, o que você diria para os meus colegas acadêmicos lá no Brasil sobre essa iniciativa de implantar o aconselhamento filosófico nas universidades brasileiras, que eu acho que esse é o nosso objetivo hoje, né? Como um curso acadêmico de pós-graduação que provavelmente vai gerar frutos, né, no movimento acadêmico. Sem dúvida. Queria que você deixasse aí uma palavra sua que eu vou estar dividindo com meus colegas lá no Brasil. Muito bem. Em primeiro lugar, dar os parabéns por estar a fazer esse curso e tenho a certeza que vai ter resultados bons no futuro. E também dar os parabéns a quem está a organizar o curso, à própria universidade, aos professores que estão ligados a este projeto, porque acho que é com pequenas conquistas que nós vamos longe, não é? E todos juntos fazemos um resultado melhor do que se for cada um por si, não é? E então a mensagem que eu deixo é que é aquilo que nós estamos a tentar fazer agora em Portugal, fazer investigação, ou seja, nós fizemos, penso que foi em 2011, um projeto para o governo financiar, que seria fazer uma investigação sobre os problemas filosóficos das pessoas, fazer consultas gratuitas, oferecíamos às pessoas, não é? Mas o objetivo era também filmar as consultas, não é? Gravar as consultas e depois fazer o tratamento da consulta, não é? Consultas de 1 hora, mais ou menos, e depois ver se, aquela pergunta que você fez há pouco, há características comuns. Depois arranjávamos uma amostra, mas vamos imaginar que daríamos 50 consultas a 50 pessoas diferentes, não é? Okay. Fazíamos o tratamento. Depois podíamos fazer um processo só com 10, uma amostra só com 10. Vamos trabalhar 10 consultas com 10 pessoas. E depois no fim fazíamos a avaliação final, que era, nesse processo, se as pessoas mudaram alguma coisa ou não. Se a filosofia ajudou ou não a organização da vida da pessoa a ter uma vida melhor. E fazendo isso, temos ali um instrumento científico válido para toda a comunidade internacional, que depois de traduzido para inglês podemos divulgar para o mundo inteiro. E com esse instrumento podemos mostrar ao governo, olha, está aqui, isto é válido. Então agora queremos do governo ajuda nisto, nisto e nisto. Penso que esse é um passo fundamental na atualidade. Já não me parece que seja, como há uns anos atrás, o problema da divulgação. Porque já quase toda a gente sabe que existe filosofia aplicada. Já toda a gente sabe isso, não é? Já não é bem esse o problema. Com a internet, então, se eu colocar aconselhamento filosófico, filosofia clínica, filosofia aplicada no Google, aparecem milhares de informação, não é? Portanto, o desafio não é esse. O desafio hoje é provar, através de instrumentos científicos, que isto é uma área válida. E mais, que hoje as pessoas têm cada vez mais problemas filosóficos. Está a crescer, não é? Só que não há ninguém que esteja a registar isso. Não é? Nós sabemos de ouvido e de observação. Portanto, precisamos de registar isso em instrumentos científicos e académicos. Acho que isso é muito importante hoje. E como é que você vê esse avanço do movimento, tanto em Portugal como no mundo todo, que a gente já vê hoje no Canadá, tem no Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha, tem na Argentina, México. Como é que você vê esse crescimento?
Eu fico muito satisfeito. Foi uma surpresa para mim, em 2013, receber um convite da Coreia do Sul para ir lá no Congresso Mundial, onde estava, conheci também um brasileiro lá, penso, o nome, José Eustáquio, não sei se conhece. Não? De nome assim, não me recordo agora. Pronto, foi muito interessante. Portanto, acho que estavam uma ou duas pessoas de cada país, e eu nunca imaginava ser convidado para ir ao outro lado do mundo, não é? À Coreia. Portanto, onde não se fala nem português, nem inglês, nem alemão, assim as grandes línguas, não é? Sim. Não. E portanto foi um desafio muito grande. E agora fui também convidado para pertencer ao Conselho Científico do 14º Congresso Mundial, que vai ser na Suíça, em agosto de 2016. Que se puderem comparecer, estão desde já convidados. Que bom. A Suíça é um país lindíssimo, não é? Eu também não conheço, portanto vou aproveitar também para passear um pouco. Mas eu penso que estamos a crescer cada vez mais, há cada vez mais projetos, há cada vez mais colegas em universidades, com empresas a dar consultas, com sites na internet, portanto há cada vez mais atividades e eu vejo com bons olhos esta área. Eu só acho que o caminho é mesmo as pessoas organizarem-se, criarem as associações, dialogarem com os governos e terem estes projetos científicos. São estas três coisas: ter uma associação, dialogar com o governo, ter um projeto científico. Se isto existir, então o resto é muito fácil. Tá joia. Jorge, acabamos, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi um prazer. Extremamente valiosas as informações que você passou, e espero estar usando isso daqui com um bom material. Espero que sim. Obrigado. Obrigado.